Seja bem-vindo. Muito obrigado, Floresta. Obrigado pelo convite. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Nascido em Itajubá em 1972, Rui Braga é sociólogo e doutor em Ciências Sociais pela Unicamp. Especializado em Sociologia do Trabalho, ele é professor livre-docente e chefe do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Atuou como professor visitante em universidades da França, Argentina, Portugal e Estados Unidos. Organizou com Chico de Oliveira a obra coletiva Hegemonia às Avessas, Economia, Política e Cultura na Era da Servidão Financeira. E é autor, entre outros, dos livros Por uma Sociologia Pública e A Política do Precariado, do Populismo à Hegemonia Lulista, que foi finalista do Prêmio Jabuti. Sua obra mais recente, A Rebeldia do Precariado, Trabalho e Neoliberalismo no Sul Global, estuda as novas formas de mobilização social, que têm apontado caminhos políticos alternativos aos partidos e sindicatos. Rui Braga compara o impacto das políticas de austeridade e restrição de direitos no Brasil, África do Sul e Portugal, destacando as novas formas de resistência popular protagonizadas pelos movimentos sociais em diferentes regiões do mundo. Em julho do ano passado, o Congresso Nacional aprovou medida provisória com uma série de mudanças na legislação do trabalho. A reforma trabalhista proposta pelo atual governo altera profundamente importantes direitos dos trabalhadores, como a liberação da jornada de trabalho, que pode chegar até 12 horas, férias escalonadas em até 3 períodos e a permissão de contratação de terceirizados. A reforma trabalhista, que está sendo feita a toque de caixa, não ouviu sindicatos nem trabalhadores, atende mais aos anseios do setor empresarial. A mudança legislativa, que era a prioridade de Temer, pode naufragar por conta da insegurança jurídica das ações de inconstitucionalidade que tramitam hoje no STF e de ações que correm na Justiça do Trabalho por conta dessa insegurança. Executivo e Legislativo estão em desacordo em relação às mudanças na lei trabalhista. E a medida provisória perdeu validade. Para falar sobre o assunto, vamos dar voz ativa para o sociólogo do trabalho e professor da USP, Rui Braga. Para conversar com ele, convidamos para a bancada os jornalistas Heloísa Mendonça, do El País Brasil, Renato Franco, da Rede Minas, o juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Guilherme Guimarães Feliciano, o economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, Minas Gerais, Frederico Melo, e o professor de Economia do Centro Universitário, Paulo César Machado Feitosa. Bem-vindos a todos ao programa. Rui, muito obrigado por estar aqui. Antes da gente começar nosso bate-papo, eu queria chamar um VT que fala um pouco da história da CLT. Vamos assistir. Inspirada na carta de lavoro do ditador fascista Benito Mussolini, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, foi assinada por Getúlio Vargas no dia 1º de maio de 1943. O Decreto-Lei 5.452 possuía 922 artigos, que tinham como objetivo regular as relações de trabalho entre patrões e empregados, no momento em que a economia brasileira passava por transformações estruturais com investimentos pesados em industrialização. As leis de proteção ao trabalhador previam, entre outros direitos, a assinatura da carteira de trabalho, horas extras, aviso prévio, demissão por justa causa, garantia de greve, estabilidade no emprego, férias, descanso semanal, aposentadoria e convenções coletivas de trabalho. Os trabalhadores rurais ficaram de fora da CLT.
o que preservou as relações de raízes escravocratas no campo. Com as leis trabalhistas, Getúlio passou a controlar as grandes massas de trabalhadores urbanos e isolou os sindicatos autônomos, que foram sufocados até com o uso de violência do Estado. Desde sua criação, a CLT sofreu várias alterações, mas nunca tão profundas e contrárias aos interesses dos trabalhadores. Rui, como é que você vê essas propostas de mudança, né? Algumas já efetivadas? É um retrocesso, é um avanço, vai realmente impactar na economia, como alguns dizem, ou vai impactar de maneira ruim? Como é que você analisa essa proposta? Bom, em primeiro lugar, é importante resgatar o que o VT mostra com muita clareza, que é a importância histórica da CLT no Brasil e, consequentemente, o seu papel, a função que a CLT cumpriu, né? É muito comum associar a CLT à Era Vargas ou, enfim, ao Estado Novo, posteriormente, enfim, ao ciclo da industrialização, e é correto que se associe, porque, de fato, a CLT ela foi um dos principais responsáveis pelo projeto de industrialização no país. No entanto, a CLT ela responde, a rigor, a vamos dizer assim, um ciclo de mobilização, que é um ciclo de mobilização essencialmente política da classe trabalhadora brasileira, que construiu, na minha opinião, os limites, né, daquilo que era ou não possível fazer em relação à questão do trabalho. O que implica, entre outras coisas, que a CLT não foi uma dádiva do governo Vargas para a classe trabalhadora a rigor. A CLT ela foi conquistada ao longo de um ciclo que começa na greve de junho e julho de 17, que se estende ao longo da década de 20, foi uma década muito conturbada, enfim, do ponto de vista da questão social brasileira, com o tenentismo, com a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Uma década de 30 muito marcada por greves, e aquelas leis que eram, a rigor, concessões parciais, né, que foram se acumulando ao longo da década de 30, né, elas foram de alguma maneira consolidadas e harmonizadas em 43. Então, a rigor, a CLT ela é uma espécie de... ela compõe uma quadra histórica, um período histórico que anuncia para o país não apenas uma promessa, vamos dizer assim, de articular renda com proteção do trabalho, mas fundamentalmente promete um tipo de cidadania que é o que eu costumo chamar de cidadania salarial, né? Ou seja, o trabalhador teria em alguma medida alguma proteção, protegendo nesse sentido a chamada mercadoria força de trabalho dos abusos, né? Dos empresários, enfim, dos contratantes. Então a CLT ela carrega consigo uma promessa, na minha opinião, que é a promessa da cidadania salarial. É a promessa da construção de uma sociedade, um Estado, né, fundamentalmente falando, um Estado que seja um Estado acolhedor, um Estado da inclusão social. Então, quando se fala numa reforma muito radical da CLT, como nós tivemos, né, o ano passado, fala-se, na verdade, na desconstrução dessa promessa. Ou seja, o Brasil, em alguma medida, ele abandona, né, vira uma página histórica, uma página da sua história, e adentra uma outra realidade. E essa outra realidade, na minha opinião, representa um retrocesso muito grande, muito agudo, né? Porque não é apenas a questão do trabalho que está em causa, né? Existem múltiplas dimensões que precisam ser levadas em consideração. Tem a ver com a arrecadação do Estado, tem a ver com o grau de civilização geral, enfim, da sociedade brasileira, tem a ver com vamos dizer assim, o próprio tecido social no país, né? A força que o tecido social pode ter. Tem a ver com os direitos sociais. Nós não devemos nos esquecer que a CLT, desde o momento que ela foi promulgada, ela continha também a promessa dos direitos sociais. É verdade que os direitos sociais só foram de fato efetivados no ciclo da redemocratização brasileira, né, depois da ditadura, porém já existia no horizonte, né, da proteção do trabalho, da construção desse polo protetivo, né, a promessa dos direitos sociais. Eu queria passar a palavra para o Diese, para o Frederico, porque certamente ele deve ter dados que são interessantes para a gente discutir aqui. Qual a sua questão, Frederico, a respeito dessa reforma para o professor Rui? Na verdade, eu gostaria de chamar a atenção para dois pontos antes de entrar, né, nos dados, né?
dois pontos ressaltados pelo professor Rui e que muitas vezes a gente perde um pouco a noção. Se de fato a reforma que eu chamo antitrabalhista, ela descumpre, ela desconstrói essa promessa de inclusão social, eu acho que muitos empresários brasileiros que apoiaram e apoiam essa reforma, eles em alguma medida se enganam sobre os efeitos concretos dessa medida sobre os seus negócios, né? Porque eu acho que os empresários muitas vezes pensam com a cabeça de que os meus custos vão ser minorados, eu vou ganhar autonomia, eu vou ganhar poder na negociação com o sindicato, com o trabalhador diretamente ou a trabalhadora, mas se esquecem que aqueles custos salariais da economia compõem o mercado consumidor dos seus bens e serviços. Então, ele pensa sob a ótica do seu negócio e esquece ou não percebe que, na verdade, o seu mercado consumidor é formado por aqueles custos salariais que foram rebaixados pela reforma trabalhista. E aí inclui-se também os impostos pagos. Exatamente, quer dizer, que vai afetar a economia do país quando o orçamento diminuir. Exatamente, quer dizer, não só o mercado consumidor, mas as políticas públicas assentadas sobre uma base salarial e sobre a arrecadação vinda da folha de pagamentos, elas também começam a ser, essas políticas começam a ser corroídas na sua base de financiamento. E um outro ponto que eu também acho importante, que muitas vezes se perde no debate, é que apesar da CLT ser de 1943, ou seja, recentemente completou 55 anos, na verdade ela não ficou na forma como ela foi estruturada. Uma das grandes falácias, né, que foram apresentadas nesse último período. Ela foi sendo atualizada, claro, foi sendo reformada ao longo das décadas. Quer dizer, eu gostaria de saber, se alguém puder me explicar, qual foi o artigo que foi modificado nessa última reforma, que data de 43. É uma boa questão. Eu até, se me permitem, professor Rui, gostaria também de aproveitar o gancho do VT exatamente para trabalhar estas promessas, já não da CLT, mas da reforma e esse contexto histórico que foi apresentado. O PL 6787, que originou a Lei 13467, a Lei da Reforma Trabalhista, de fato veio com alguns discursos, algumas novas promessas: segurança jurídica, modernização, aumento da competitividade da empresa. E aí é interessante, o VT dizia que a CLT foi inspirada na Carta del Lavoro. Até aqui é interessante uma ponderação. Como o VT também diz, a CLT tinha, como tem, quase 1000 artigos. A Carta del Lavoro de Mussolini tinha 30. Seria necessário encher muita linguiça para que uma coisa decorresse da outra. Na verdade, essa inspiração foi basicamente para o modelo sindical. Mas a CLT teve outras inspirações, a doutrina social da Igreja, o próprio constitucionalismo social, que vinha da Constituição Mexicana de 17, Constituição de Weimar de 19, e todas essas modificações que houve, muito especialmente nas décadas de 60 e 70, modificando quase praticamente todo o direito material e processual. Diante disto, eu até faria, então, ao professor essa pergunta. Esta primeira promessa de modernização, primeiro, era uma promessa necessária? A legislação trabalhista era de fato obsoleta? E segundo, essa promessa foi atendida? Não, absolutamente. A legislação trabalhista brasileira ela foi sendo reformada ao longo das décadas, quer dizer, e isso evidentemente que adaptou a legislação à realidade do mercado de trabalho brasileiro. Outra das grandes falácias, né, que foram apresentadas nesse último período, ou, como eu costumo dizer, que não foram apresentadas, né, porque, na verdade, nós não tivemos debate a respeito da reforma trabalhista. Foi algo tão assodado, foi uma encomenda, enfim, de uma parte da bancada governista, etc. Tirou-se um projeto da gaveta de algum empresário da CNI. Isso aí foi adaptado
a linguagem jurídica, enfim, e aprovado sem nenhum tipo de ressalva, né? 4 meses de tramitação. Com um tempo absolutamente recorde, né? Ou seja, daquilo que não se debateu, dentre os vários temas que não foram debatidos, ou seja, que a sociedade brasileira não conseguiu amadurecer, né? Alguns daqueles temas que são os mais sensíveis do ponto de vista político, por exemplo, a promessa do emprego, ou seja, dizia-se que se o grande responsável pelo desemprego brasileiro era exatamente a CLT de 43, que ela era arcaica e inadequada, inadaptada às novas relações de trabalho do mundo pós-moderno. Isso é uma grande falácia, quer dizer, você teve com esta mesma CLT dos anos 90, 2000, você teve um boom de empregos formais no país entre 2003 e 2013, com, enfim, a criação de 2,1 milhões de empregos formais todo ano no país. E, consequentemente, não existe essa correlação que se estabeleceu pelos setores governistas, né? Enfim, pelo governo Temer, por seus representantes no Congresso e principalmente pelos setores patronais, de que a CLT era a grande responsável pelo desemprego. Isso é uma grande falácia, quer dizer, se você pega os dados, se a gente deixa de lado, né, essa discussão essencialmente ideológica e interessada, uma discussão que é fundamentalmente levada adiante e patrocinada, né, pelas entidades patronais, pelas confederações e federações patronais, e olhe os dados, quer dizer, nós temos dados, a OIT, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, ela tem dados muito assentados, muito sérios, né, sobre a relação entre reformas trabalhistas com esse viés de desmonte do polo protetivo do trabalho e, por outro lado, a criação ou não de empregos, né? Então, se você pega o último relatório do OIT de 2015, que é um relatório que dá conta de 62 países, no intervalo de tempo de mais de 20 anos, você vai perceber que não existe essa relação em nenhum país. Discutia-se muito o caso do México até algum tempo atrás, mas chegou-se já a um pacífico, já se chegou a um consenso de que o caso mexicano é um caso onde o que se multiplica de fato é o subemprego, não o emprego. Então, o que se tem na realidade é que em nenhum desses casos que foram analisados pela Organização Internacional do Trabalho, a reforma trabalhista com viés de desmonte do polo protetivo, ou de limitação, ou de diminuição de direitos, ou de limitação de acesso dos trabalhadores aos direitos, ou qualquer tipo de recuo do ponto de vista de benefícios, do ponto de vista de negociação e assim por diante, cria empregos. Não cria empregos. Não há essa correlação. O que existe de fato é uma correlação muito assentada na literatura entre reformas trabalhistas com esse tipo de característica e o aumento da desigualdade de renda no interior das diferentes sociedades nacionais. Isso é absolutamente claro. E, na minha opinião, é exatamente isso que foi efetivamente objetivado, né? Quando essa mescla, né, entre interesses políticos, interesses do governo, interesses de empresas, interesses patronais, enfim, se articulou para promover a toque de caixa em tempo recorde aprovar essa reforma. Rui, vamos para o Paulo e depois para a Heloísa. Eu gostaria de, para não distanciar muito, é um assunto empolgante até, e pode ser visto sob vários ângulos e sob vários prismas, mas a introdução é importante também porque, na verdade, a CLT foi uma forma que Vargas encontra para cooptar as massas trabalhadoras e colocar as massas trabalhadoras como base de apoio popular dentro da ótica de criação de uma hegemonia centrada muito na pessoa dele, naquilo que ele representava naquele momento. E o pior de tudo isso é a maneira que ele encontra de manietar, de quase que emascular a classe trabalhadora, que, impedida da luta para não perder algumas das regalias, é levada a ficar atrelada ao Estado. Mas eu queria dizer que retrocesso como este, feito às pressas neste momento, realmente é difícil de ver, porque foram mais de 100 artigos de uma tacada só. E eu custo a querer acreditar que seja só uma questão de desconstituição ou precarização de relações sociais ou de relações de trabalho. É muito mais uma precarização da própria vida familiar, do próprio indivíduo. Mas o que me importa mais é uma alegação que eles fazem, que é a de que a redução de custos
seria para aumentar a competitividade e colocar o Brasil, permitir a inserção competitiva do Brasil nas relações internacionais. Quando a gente vê estudos recentes e declarações recentes do professor José Pastore, em outro órgão de imprensa lá de São Paulo, agora recente, não é das melhores referências, mas quando ele mesmo diz, dada a tecnologia, a revolução tecnológica 4.0, diminuir custo de trabalho já não é mais o essencial. As grandes multinacionais estão pensando e refazendo seus planos de se manter no país. Então, preferindo voltar às suas bases. Quando a gente vê o Fernando de Holanda Barbosa, em entrevista também ao órgão de imprensa, falando, olha, a precarização leva você a trabalhar sem produtividade. Trabalhar sem produtividade significa trabalhar sem instrumentos, sem capital, e é garantia de uma renda, mas não a segurança de uma renda. E aí eu queria que o senhor... São várias questões, eu queria, enfim, começar pelo final, então. É evidente que o país, quando decide entrar, né, ou seja, avançar nessa seara, ele está mirando, de alguma maneira, um tipo de competição que é uma competição deletéria, porque o custo da força de trabalho brasileira hoje, em termos comparativos internacionais, está abaixo do que o que se paga em média do trabalhador chinês e, consequentemente, o que a gente está fazendo, na verdade, é obrigar a classe trabalhadora brasileira a competir em condições do Vietnã, de Bangladesh e do Paquistão. Ou seja, a gente está, na verdade, levando, né, ou seja, conduzindo o país para um horizonte, enfim, que é um horizonte de superexploração do trabalho, onde efetivamente você não vai garantir renda, não, vai ser um tipo de renda totalmente comprimido, insegura, né, uma renda insegura, muito rara, né, o que me parece que caminha, enfim, na contramão daquilo que se espera hoje, né, da manufatura complexa, indústria 4.0, revolução tecnológica e assim por diante, que é uma aposta nas formas mais qualificadas do trabalho. Quer dizer, você não pode querer que a força de trabalho brasileira se qualifique pagando salários do trabalhador de Vietnã, Bangladesh, assim por diante. Então, isso é uma tensão, né, que a sociedade brasileira, com a qual a sociedade brasileira vai ter que de fato lidar. A questão propriamente, vamos dizer assim, de quais são os horizontes, eu diria o seguinte, olha, se nós apostarmos numa reforma trabalhista cujo principal resultado seja a concentração de renda num país em que a renda já é obscenamente concentrada nos mais desiguais do mundo, na verdade você está, enfim, impossibilitando que esse país consiga de fato se reproduzir como uma nação, como uma sociedade minimamente civilizada, né? E você aposta numa situação de conflito social permanente. Né? E eu diria que, enfim, se você deteriora, degrada, né, a renda nacional, concentrando renda ainda mais, quer dizer, os dados da Oxfam estão aí para mostrar com muita clareza, né, 6 bilionários brasileiros concentram a renda de 100 milhões de brasileiros, ou seja, nesse nível obsceno de concentração de renda, né, o que você tem, na verdade, é a eliminação de um dos motores, né, de qualquer projeto de desenvolvimento econômico, que é o motor do consumo, né? Então, um dos efeitos mais importantes do ciclo da industrialização, que é a construção de um mercado de consumo no país, né, mercado de consumo de bens duráveis, ainda que fosse um mercado limitado pela desigualdade, pela informalidade, né? Você criou um mercado de consumo no Brasil. Até os anos 80, início dos anos 90, né, os empregos que eram criados no Brasil concentravam-se na faixa entre 3 e 5 salários mínimos, quer dizer, você tinha, de fato, criação de um tipo de emprego que permitia objetivamente que o trabalhador, a trabalhadora, o profissional, enfim, ele se integrasse ao mercado de consumo e, consequentemente, isso tornou a economia bastante dinâmica, né? É claro que você teve um dos problemas, que é a inflação, como um efeito disso, mas, enfim, o ponto central aqui é que, num período de tempo muito curto, com o ciclo da industrialização, você teve a criação de um mercado de consumo no país. Hoje, com 13,7 milhões de desempregados, com, enfim, um número de empregos
que é com os empregos que são criados, né, fundamentalmente concentrados no setor informal. A informalidade, ela impede que o trabalhador pense, planeje, imagine, por exemplo, uma poupança ou algo do estilo, porque é um tipo de renda absolutamente intermitente, inseguro, ou seja, isso tudo faz com que um dos motores da recuperação econômica seja severamente atacado, que é o motor do consumo ou da renda das famílias, em especial das famílias trabalhadoras. Professor Rui, vamos ter que fazer um intervalo, depois a gente volta com a Heloísa e com o Renato, que não tiveram oportunidade de fazer a questão. O Voz Ativa vai fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Até já. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Estamos de volta com o Voz Ativa, que recebe hoje o professor da USP, sociólogo do trabalho, Rui Braga. A dificuldade de um emprego formal abre espaço para outros modelos de trabalho que não são contemplados pela CLT. Quais são essas novas modalidades? Vamos assistir um VT. Em 2017, o emprego sem carteira assinada superou o formal pela primeira vez. O número de trabalhadores em busca de ocupação viu sua taxa decrescer de 13,7% registrados no primeiro trimestre para 11,8% no fim do ano. Em dezembro do ano passado, no Brasil, o número de trabalhadores informais era de 34,2 milhões, enquanto o contingente formal era de 33,3 milhões. Para se ter uma ideia, o número de pessoas que escolheram o Uber como opção de trabalho no Brasil subiu de 50 mil em 2016 para 500 mil em 2017, registrando um crescimento de 900%. Nesse universo digital de redes e compartilhamento, existem espaços de trabalho compartilhados, alguns deles temporários, redes de colaboradores online, trabalhando de diferentes lugares, por vezes em continentes distintos. Uma crescente geração de autônomos acompanha a evolução da tecnologia, criando novas funções e tarefas, sujeitas a características próprias do meio em que surgem. Como uma legislação trabalhista se adequa a estes novos paradigmas? É possível pensar numa legislação em constante adaptação, que acompanhe as mudanças das relações de trabalho em seu próprio tempo? Quais seriam os maiores benefícios que essa legislação poderia proporcionar? No seu livro A Rebeldia do Precariado, né, o senhor toca nesse tema, né? Daria para o senhor responder essas questões que o VT levanta? Bom, na verdade, o VT levanta duas ordens de questões, né? A primeira delas tem a ver, basicamente, com a questão da informalidade e do trabalho informal, né? E, de fato, num contexto de crise econômica, com o aumento do desemprego, né? Eu costumo dizer que ninguém é suficientemente rico para ficar desempregado durante muito tempo, porque você não vai poder viver de renda acumulada, principalmente num país como o nosso, ou seja, você tem que se virar. E o se virar significa ir para a informalidade quando as vagas do mercado formal elas não surgem, né? Ou seja, na verdade, em contextos onde você tem demissões e assim por diante. Então, o que se espera, né, na realidade, com essa combinação entre, de um lado, crise econômica, aumento do desemprego e, de outro lado, reforma trabalhista, é uma multiplicação do chamado subemprego, né? O subemprego é aquele tipo de emprego que é completamente mercantilizado, ou seja, você conseguiu vender hoje
durante um período de tempo, você vende aqui, compra ali, pega o dinheiro e sobrevive. Ou seja, é informalidade, né? É o vendedor da rua, enfim, é o dono do cachorro-quente, é a pessoa que está, enfim, no centro da cidade com algum tipo de muamba, é tudo na informalidade. É o microempreendedor individual, que se costuma chamar, né, o MEI hoje em dia, e isso evidentemente que representa um horizonte muito limitado. Limitado em relação a quê? Em relação à renda e em relação ao progresso individual, porque não oferece propriamente um horizonte de avanço, não oferece estabilidade, não oferece aquilo que a gente pode chamar que é o acesso a certos direitos que o trabalho informal oferece. Essa é a primeira ordem. A segunda ordem tem a ver com as novas formas, né, de contratação, as novas formas de trabalho, né? Entre essas novas formas você vai encontrar o Uber, né, o que o pessoal costuma chamar de uberização, né? Ou seja, são formas de trabalho associadas a plataformas, redes sociais, enfim, plataformas eletrônicas, né, que tem crescido no mundo inteiro como uma alternativa em contextos de crise econômica ou de baixo crescimento, de não crescimento da oferta de trabalhos formais, que oferecem essa possibilidade de ascender a um certo patamar de direitos, né, como algo, eu diria, de imediato, ou seja, uma tábua de salvação ali, uma espécie de tábua de salvação num mar revolto. E isso tem acontecido bastante, quer dizer, são várias as plataformas informacionais que são controladas por grandes empresas corporativas internacionais, né, e que exploram esse avanço do subemprego e o avanço da informalidade, né, porque não reconhece nenhum tipo de direito a esses trabalhadores, né. Então, se não há regulação do trabalho, e no mundo todo esse tema tem sido discutido, está se discutindo, né, a regularização dessas formas de trabalho que são organizadas, por assim dizer, por grandes plataformas, que na verdade são empresas de tecnologia que instrumentalizam esse tipo de trabalho informal, né? Rui, a gente está falando de novas modalidades. Outra modalidade que foi criada a partir da reforma, foi formalizada, foi o trabalho intermitente, né? Que seria por horas de serviço. Esse foi um dos que causou mais polêmica. Tanta polêmica que o governo, na criação da medida provisória, colocou algumas regras, né? Uma delas era que teria uma quarentena, né, de 18 meses para que um empregado não fosse demitido de um trabalho indeterminado e passasse a ser intermitente. E que caiu, Só que exatamente, a MP caducou. E agora a gente está, realmente, já pode acontecer isso. Você acha que vai existir uma migração grande, assim, empresas que vão demitir funcionários para contratar nessa nova modalidade? E você também acredita que, assim, de alguma maneira vão ter que voltar a votar essa regra, assim? Você acha que essa MP ainda pode ser votada ou não? Eu diria, em primeiro lugar, que os interesses de fato que estão por trás, né, tanto da reforma trabalhista quanto da não reedição, enfim, dessa MP que limitava a questões absolutamente básicas e elementares, como o trabalho das grávidas em locais insalubres e essa suposta quarentena, enfim, de 18 meses, né? Os interesses são muito poderosos e acho pouco provável que na atual conjuntura, com as características do Congresso e do governo federal, que haja uma reversão desse quadro. Portanto, eu acho que não, e não me parece que a não reedição da MP ou a não votação, enfim, tenha sido um cochilo do governo. Na verdade, isso aí, na minha opinião, foi algo deliberado, ou seja, não foi um cochilo qualquer do governo do Congresso, né? Então, e o risco da migração para esse... Então, esse é o ponto central, né? Quer dizer, a gente está, enfim, diante dos nossos olhos, a gente está aí em frente, né, a uma situação de mudança estrutural do mercado de trabalho no Brasil, como esses últimos dados demonstram, né? Enfim, até 2000, até o ano passado, a maior parte, né, do emprego disponível, né, na sociedade brasileira era um tipo de emprego formal, né? Agora o que você tem é um emprego informal.
e o problema do trabalho intermitente, do trabalho terceirizado, do trabalho autônomo, do home office e tantas outras formas, né, de contratação, não é que as empresas ou os indivíduos, as pessoas que tomam decisões dentro das empresas, são boas ou são más. O problema aqui é de outra ordem. O problema aqui é da ordem da competição entre as empresas. A partir do momento em que é permitida a uma empresa demitir os seus funcionários e recontratar como, por exemplo, trabalho intermitente, o que evidentemente enxuga a folha de pagamento, porque é o caso, por exemplo, do jornalismo, né? Então, se você... Deixa eu só terminar o raciocínio. Então, se você, por exemplo, contrata um jornalista por 8 horas, uma jornada de 8 horas de trabalho, se a pauta eventualmente aparecer, sei lá, na antepenúltima hora de trabalho, você paga pela jornada toda. Na forma de trabalho intermitente, você é acionado conforme a demanda. Ou seja, se a pauta eventualmente surgir no final da sua jornada, você trabalhou por 2 horas, você vai receber por 2 horas e você ficou disponível para a empresa jornalística durante todo o período da jornada. É claro que eles vão dizer que você pode eventualmente ter vários empregadores e patrões e assim por diante, mas em termos práticos não é isso que acontece. Então, a partir do momento em que a empresa decidir que ela vai, uma empresa qualquer, num setor qualquer, decidir que vai demitir todo mundo, porque agora a legislação permite, e recontratar como trabalho intermitente para enxugar sua folha de pagamentos, todas as outras empresas terão que fazer o mesmo, porque foi redefinido o padrão de competição entre elas. Então não é uma questão propriamente de decisão subjetiva ou de ideologia, é um problema de mercado. E isso daí é o que vai acontecer em todos os setores. Ou seja, a gente vai redefinir o padrão de contratação de força de trabalho nesse país a partir da terceirização, do trabalho intermitente, enfim, daquilo que existe nessa direção. Com a deterioração da renda, que está associada a essa empregabilidade, que na verdade é a informalidade, chamam também de capital humano, que é outra falácia, na minha opinião, mas a deterioração da renda, muita gente não vai ter condições de contribuir com a previdência pública. Menos ainda com a previdência privada, embora esse seja o interesse do sistema financeiro por excelência. O que vai virar a previdência? A gente vai passar por um momento de enormes dificuldades, né? Marcado por enormes dificuldades do ponto de vista contributivo, né? Porque, de fato, vamos dizer assim, o trabalho informal, pela sua natureza, ou seja, pela sua irregularidade, pela sua insegurança, pela insegurança da renda, né? Pela sua sazonalidade, porque também envolve, enfim, é uma das dimensões da informalidade, a sazonalidade, isso tudo o trabalho informal tende a contribuir muito pouco, apesar de que você pode recolher como trabalhador independente, autônomo, enfim, mas em termos práticos, o que de fato ocorre é que a previdência social no país ela é fundamentalmente sustentada pelos trabalhadores formais. E com esse colapso, porque é um pouco isso que a gente vai viver quando se fala em reforma trabalhista, desemprego, subemprego, precarização, o que a gente vai ter é uma espécie de colapso daquela fronteira, que era uma fronteira mais ou menos nítida. No Brasil nunca foi muito nítida, porque ela é muito porosa, né? Então, se você pega as trajetórias das pessoas, você percebe que elas transitam o tempo todo da formalidade para a formalidade e vice-versa. Mas existia uma fronteira mais ou menos nítida, né, entre o emprego formal e o emprego informal, e o emprego formal era o grande responsável, entre outras coisas, pela contribuição previdenciária, né? Com a implosão dessa fronteira, ou seja, a multiplicação desse tipo de trabalho que não te garante nada, nenhum tipo de benefício, com um patamar de direitos absolutamente mínimo e com um nível de mercantilização máximo, o que vai acontecer um pouco são esses fenômenos, né? Ou seja, tanto faz você ter um trabalho formal ou um trabalho informal, porque o acesso à renda, as condições de trabalho efetivas, né, de jornada de trabalho, contributivas do ponto de vista previdenciário, tudo isso não vai ser importante. Ou seja, o que você vai ter, na verdade, é uma concentração de renda ainda maior, a multiplicação desses empregos que são verdadeiros subempregos, né, que pagam pouquíssimo por jornadas muito longas ou jornadas intermitentes, com uma baixíssima capacidade contributiva e, consequentemente, com enormes prejuízos para a Previdência Social. Professor Rui. Renato. Tem uma questão importante para você, professor,
Eu tenho em mente que os meios de comunicação não conseguiram ainda em bom tempo explicar para a população o impacto da reforma que está acontecendo, e quero usar seu conhecimento para entender, ou ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais sobre isso. Só para complementar o que você está falando aí, a gente convidou um jornalista aqui de um órgão privado que falou: esse tema eu não posso falar porque a empresa não quer que fale. Que bom que eu consigo e posso. E você tem livros que falam exatamente sobre isso, né? Sobre a política do precariado. Você cita aí o primeiro emprego, os jovens que estão em busca do primeiro emprego, você cita aqueles trabalhadores que estão em uma grande rotatividade de emprego, os informais por hora informais, por hora formais. Então eu queria que você explicasse para aquelas pessoas que estão vendo esse programa, como é que essa reforma vai impactá-los, os filhos dessas pessoas, de que forma essa reforma vai de fato impactar nesses jovens que estão procurando emprego, nos jovens que querem se formalizar, entre outros. É muito importante a gente ter clareza o seguinte, que o mercado de trabalho brasileiro sempre foi um mercado muito cruel, com a maior parte da população no país. E a informalidade não é novidade no Brasil, ou seja, ela desde que foi constituído o mercado de trabalho via CLT, década de 40, enfim, definido, né, como mercado de trabalho, você sempre teve a informalidade, né? Um dos grandes elementos, vamos dizer assim, que explicam, né, as mobilizações de trabalhadores nos anos 40, 50, 60, era exatamente a tentativa de você efetivar a lei. Porque a lei não era cumprida, ou seja, você tinha que se mobilizar, por exemplo, para fazer valer a jornada de 8 horas, para fazer valer o descanso semanal remunerado, para fazer valer aquelas, enfim, promessas que estavam na lei, mas que não existiam de fato, né? Existia uma grande distância entre aquilo que estava na lei e a realidade das empresas, né? Então a informalidade não é uma novidade. No entanto, este foi um país, e eu insisto muito nisso, que durante 40, 50, 60 anos conseguiu avançar de forma significativa na construção do que nós poderíamos chamar de uma sociedade salarial, ou seja, uma sociedade onde a maior parte do emprego fosse um emprego minimamente protegido, oferecendo ao seu cidadão o horizonte dele ascender socialmente através do seu trabalho. Um trabalho que fosse formal, ainda que em alguns momentos ele recorresse à informalidade, mas que houvesse um progresso social. A história da industrialização brasileira foi uma história muito bem sucedida nesse sentido. E o emprego na indústria era um emprego essencialmente, não exclusivamente, mas essencialmente formal. Isso não quer dizer que não existisse informalidade, condições degradantes de consumo da força de trabalho, não existisse muito conflito, baixos salários, isso sempre existiu. Qual é o problema da situação que a gente está vivendo hoje? Que nós tivemos a desconstrução desse horizonte. Então, quando você olha para o futuro, se eu tivesse na década de 50, 60 ou 70 neste país e olhasse para o futuro, eu diria para você, olha, os meus filhos, apesar de eu estar nessa dificuldade, enfim, com um salário ruim ou algo do estilo, entrando e saindo da formalidade, da informalidade, enfim, com empregos assim ou assado, os meus filhos, eu olho para o futuro e vejo os meus filhos melhorando. Uma perspectiva mais com uma positiva. Perspectiva de progresso social. Hoje em dia, com a atual combinação entre desemprego, subemprego, multiplicação, enfim, do subemprego e reforma trabalhista, trabalho intermitente, trabalho terceirizado, trabalho autônomo, home office e assim por diante, eu olho para as minhas filhas e digo, olha, realmente esse horizonte eu não tenho mais, porque eliminou-se a promessa dessa sociedade salarial, combinando cidadania, direitos sociais com renda e proteção do trabalho. Eu acho que essa é a grande diferença que a gente tem hoje, e isso é muito importante que as pessoas entendam. A partir da reforma trabalhista, da desconstrução da CLT, o que nós teremos pela frente é um mercado de trabalho muito mais perverso, muito mais explorador, muito mais espoliador, com um número muito maior, por exemplo, de acidentes de trabalho, com jornadas muito mais longas, com renda menor e assim por diante. Rui, não lhe parece, até uma provocação, mas não lhe parece que talvez essa reforma trabalhista vá até um pouco além da ideia de desconstrução, com que eu concordo, mas caminha até no sentido de uma ideia maquiavélica até, eu diria, de confusão. E eu acho que o professor, inclusive, tangencia esse ponto na sua fala anterior, quando dizia do modo como essas coisas se confundem. Mas fala, sobretudo, desta sucessão de períodos de formalidade e informalidade. Agora, especialmente no caso do trabalho intermitente, mas também no teletrabalho, no home office, e também nesta expansão das relações de trabalho autônomo, exatamente num contexto de desregulação. Aí nós até voltaríamos àquela
primeira referência, ou seja, havia um caminho para modernizar a legislação trabalhista, haveria este. Mas este, efetivamente, das plataformas digitais, do crowdsourcing, esse não entrou no foco do legislador. Eles mantiveram, a modernização foi tão precária, tão ridícula, que eles mantiveram a expressão datilografia. Exatamente. Eles não mudaram eles não colocaram nem a digitalização, quer dizer, para você nem ver. existe mais. É impressionante. Mas a questão da intermitência aqui é que me chama a atenção, porque, veja, para efeitos estatísticos, o trabalhador intermitente terá registro em carteira. Sim. Quer dizer, eu suponho que pelas próprias metodologias do IBGE, etc., ele não figure como desempregado. Não, ele está empregado. Mas a condição real dele é uma condição de informalidade. Com certeza. E a partir do momento que a medida provisória 108 cai, e eu não tenho sequer aquela limitação que a medida provisória havia dado de 1 ano para que esse trabalhador seja chamado a trabalhar, ele pode ficar meses e até anos a fio com um registro em carteira, sem figurar como desempregado, mas ele não é chamado para trabalhar e ele não ganha salário. Claro. Para todos os efeitos, ele está vivendo de bico, mas ele tem registro em carteira e não alimenta estatística de desemprego. Sem dúvida. Isso é assustador. Mas não tem a menor dúvida. A forma como se conta o desemprego no Brasil é uma forma, vamos dizer assim, muito pouco seletiva. Então, todo o trabalho informal, por exemplo, as pessoas que vendem bala no sinal na rua, eles são contados como trabalhadores empregados. Então, assim, a questão do emprego, hoje em dia no Brasil, ela é uma questão que precisa ser debatida à luz do problema do subemprego. O problema do subemprego é exatamente esse que você está levantando, Guilherme, que é vamos dizer assim, essa multiplicação de ocupações que, a rigor, não são formas de emprego. Discutir ou talvez seja, trabalho decente, e não exatamente, mera ocupação. uma forma de trabalho que seja, que garanta renda, que limite o tempo de trabalho na vida das pessoas e que, ao mesmo tempo, garanta o acesso a um patamar mínimo de civilização, ou seja, de direitos sociais. Perfeito. Esse tipo de trabalho que está sendo eliminado hoje no país. Professor, a Heloísa rapidinho e o Frederico. Rui, além da modernização, o discurso dos apoiadores do governo era de que a reforma trabalhista daria certa segurança jurídica, né? Mais segurança jurídica, até de trabalhos, igual a gente estava falando, que antes já existiam, mas agora eles vão estar lá formalmente existindo, né? E chegaram a dizer até que muitos dos processos trabalhistas iriam diminuir, porque teria essa segurança, assim. Você acredita que a gente está, assim, agora mais... Que os processos trabalhistas irão diminuir, eu não tenho dúvida, mas não porque diminui a insegurança jurídica, mas sim porque aumenta o medo do trabalhador de entrar na justiça do trabalho contra, enfim, ou buscando... É bom você explicar para o telespectador, né? Porque se o sujeito entrar hoje na Justiça do Trabalho, ele corre o risco de ter que pagar o ônus do processo. Processo, e aí o custo é alto, né? Mas pode continuar, professor, desculpa. Sim, o problema principal aqui é que, na realidade, vamos dizer, você não tem diminuição de insegurança jurídica quando uma reforma da CLT, por exemplo, contradiz cláusulas constitucionais. Se você tem um choque entre aquilo que diz a Constituição e aquilo que diz uma legislação que é, por definição, inferior à Constituição, né, você simplesmente não pode aumentar a segurança jurídica. Né? Também não tem muita clareza, por exemplo, num contrato que já está vigente, até que ponto, se você entrar na justiça, até que ponto você está entrando... Tem uma leitura aí, né, Heloísa, que é o seguinte, se o contrato foi feito antes da legislação, você tem que seguir o que estava antes. Eles estão falando que não. Ou metade, né? Porque aí você continua no contrato depois que a reforma também... Que a reforma se aplicava aos contratos antigos. Agora, a partir do momento que ela cai, minha interpretação, se a medida provisória precisou dizer que a reforma se aplicava aos contratos antigos, se ela não está em vigor, a reforma não se aplica aos contratos antigos. Mas haverá uma disputa imensa. Esse é o ponto. Quer dizer, como a ciência jurídica não é uma ciência exata, exige a interpretação, o que você vai ter é uma quantidade grande de interpretações em torno de pontos que eram pontos até recentemente pacíficos, ou seja, não havia propriamente disputa alguma. Né? Então, o que se tem é um período de transição, que é um período no qual, enfim, muitas disputas
acontecerão. Mas o que me causa mais estranheza nessa reforma trabalhista, mais estranheza, enfim, é perfeitamente compreensível do ponto de vista jurídico, é que ela, em grande medida, né, na medida em que ela avança na mercantilização do trabalho, o que ela faz, a rigor, é desprestigiar a própria justiça trabalhista. Ou seja, ela tende a degradar ou a desmerecer a própria justiça trabalhista. Porque se você mercantiliza, se você coloca um monte de gente na informalidade e diminui o tamanho, enfim, da demanda que tem para a justiça trabalhista, você está desmerecendo essa justiça. Por quê? Porque, a rigor, você não reconhece que a força de trabalho é uma mercadoria especial que precisa, consequentemente, de uma justiça especial, de tão especial que ela é. Percebe? Então, esse ponto aí, que é muito... Que foi muito, enfim, noticiado recentemente, né? Da queda do número de processos. Isso tem a ver essencialmente com o medo do trabalhador. Por quê? Porque 80%, eu não saberia te dizer exatamente o percentual, mas eu chutaria 80% das demandas para a Justiça do Trabalho hoje, até recentemente no Brasil, eram essencialmente demandas ligadas a cláusulas e rescisões de contrato. Ou seja, uma tentativa do trabalhador se defender contra o patrão que, enfim, sistematicamente vai contra o seu direito, não cumpre aquilo que havia sido acordado, não garante aquilo que está escrito, aquilo que foi assinado. Isso daí é a função principal da Justiça do Trabalho no Brasil, ou seja, garantir os direitos mínimos, ou seja, verbas rescisórias e assim por diante. Quando você faz com que o trabalhador tenha medo de pedir as verbas rescisórias que lhe são devidas, né? Porque, eventualmente, tendo em vista a interpretação de um juiz ou assim por diante, ele pode pagar para a empresa, é claro que você está desmerecendo essa justiça. Quer dizer, você na verdade, está atacando um dos polos essenciais, né, da proteção do trabalho, que é a justiça do trabalho. Nosso tempo terminou aqui, nós vamos encerrar o segundo bloco. Daqui a pouco o Voz Ativa volta com o terceiro e último bloco, e aí eu passo a palavra para o Frederico do Diese, que está com uma questão aí engatilhada. A gente volta já já. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Voltamos com o terceiro e último bloco do Voz Ativa, que hoje debate sobre a reforma trabalhista. Professor Rui, no bloco anterior a gente falou bastante da questão da informalidade, da dificuldade de emprego, da falta de direitos para garantir o trabalhador. E eu pergunto, será que a gente corre o risco de ter um boia fria urbano a partir de agora, com essa proposta de reforma? Já existe. Já existe. Já existem os boias frias urbanos, sem dúvida nenhuma. São formas muito degradantes de trabalho, são feitas nas cidades, enfim, sem nenhum tipo de proteção, com jornadas muito longas, né? E com, vamos dizer assim, riscos, né? Ou seja, com enorme insegurança, né, do ponto de vista da saúde do trabalhador. Isso vai impactar onde? Por exemplo, na questão sindical e na questão mesmo política? Quer dizer, como é que você vai fazer política? Nesse caso, a questão sindical, ela perde protagonismo, nitidamente. O que assume o protagonismo da antiga questão sindical, do sindicato, sindicalismo, movimento sindical, são esses movimentos de trabalhadores urbanos sem teto. Normalmente, onde explode de fato essa tensão é na questão da moradia. Então, o que você verifica hoje não é só no Brasil,
diga-se de passagem. Quer dizer, quando você analisa e compara, né, com outros países, né, eu pelo menos comparei, por exemplo, com a África do Sul, enfim, comparei também com o sul da Europa, em especial Portugal, percebe-se nitidamente uma mudança na estrutura do conflito urbano, né, que abandona um pouco o universo do trabalho, do chão de fábrica, da empresa, do local de trabalho, da questão da negociação salarial, das questões ligadas, por exemplo, a, enfim, salário, condições de trabalho, etc. e tal. E isso tudo vai migrando, vai se deslocando para a questão, por exemplo, do bairro, do transporte coletivo, da infraestrutura urbana, da moradia e do aluguel. Então, que se tenha um deslocamento desse conflito de um espaço social para outro espaço social. E essa mudança do perfil da contratação, por exemplo, terceirização de atividade fim, contrato com autônomos exclusivos, o próprio contrato de trabalho intermitente, como é que isso impacta, professor, também no modelo sindical brasileiro? Vai ser devastador para o modelo sindical brasileiro, porque a rigor, para além daqueles sindicatos que são sindicatos de fato fortes, ou seja, que em alguma medida não serão tão atingidos assim pela atual reforma trabalhista, porque eles já negociam com as empresas, eles têm condição de mobilização das suas bases, eles são sindicatos muito tradicionais, muito assentados, capilares e assim por diante. O grosso, mas eu estou falando alguma coisa em torno de 95% do sindicalismo no Brasil, é basicamente um tipo de sindicalismo que é feito para garantir que, quando o trabalhador for demitido, os seus direitos sejam assegurados. Então, assim, é a massa dos sindicatos no país, o que eles fazem de fato é agir ou atuar como uma espécie de fiscais da CLT. Homologação de rescisão. Não homologação de rescisão. O sindicato só... Exatamente. Então, o que acontece? O tipo de reforma sindical que foi feita no Brasil, ao contrário daquilo que os próprios legisladores estavam dizendo, que ia fortalecer a negociação entre sindicato e patrão, isso é uma balela. Os sindicatos que já negociam, eles não serão atingidos, ou não haverá grande novidade, pelo menos, para os sindicatos que são, de fato, fortes e já negociam com os patrões. O que vai acontecer, na realidade, é que, a partir do momento em que o negociado passa a vigir sobre o legislado, 95% do sindicalismo brasileiro perde a sua função. Porque ele não tem força, de fato, para negociar, e a única força que ele tinha, que era o legislado, era garantir o legislado, isso não existe mais. Minha pergunta vem um pouco nesse sentido, e é um desafio, eu diria, para você. Quer dizer, a CLT, ela surgiu no aparato político do país, eu diria, legislativo, dentro de um projeto de nação, ou seja, que tinha um projeto de país associado à inclusão social, e agora a CLT, em grande medida, foi desconstruída, né? Então, com a corrosão de direitos, a fragmentação dos trabalhadores e das trabalhadoras nesses diversos tipos de contrato, com o aumento da rotatividade, o enfraquecimento da organização de trabalhadores, né? E, ao mesmo tempo, com esse padrão internacional de competição, o que fazer? Quer dizer, qual é o futuro e o que enfim, as pessoas interessadas em reconstituir direitos devem colocar suas fichas e apostar? Eu diria algumas coisas. Quer dizer, a primeira delas tem a ver com aquilo que eu chamo de reinvenção do sindicalismo, né? O sindicalismo que se acomodou a essa situação de o que a gente costuma chamar de sindicalismo de carimbo, né? Ou seja, de homologar demissões ou coisas do estilo. Esse tipo de sindicalismo está fadado a desaparecer, né? Então, o que de fato precisa acontecer é uma reinvenção do sindicalismo no sentido de desburocratizar esses sindicatos, ou seja, fazer com que esses sindicatos se tornem sindicatos de fato mais dinâmicos, capazes de seduzir bases sociais mais amplas e incluir fundamentalmente várias formas de existência, por assim dizer, de grupos de trabalhadores, né? Um dos grandes desafios do sindicalismo brasileiro nos últimos 15 anos, por exemplo, foi lidar com a questão dos terceirizados, né? Ou seja, eles não representavam os terceirizados, existiam sindicatos muito frágeis, geralmente sindicatos patronais que organizavam
os terceirizados. Isso aí sempre foi um grande problema para o sindicalismo brasileiro, né? Hoje, todos serão terceirizados. Ou seja, é claro que eu estou exagerando um pouco, mas a questão permanece, o desafio permanece. Ou seja, como você fazer um movimento sindical quando todo mundo é terceirizado? Porque em muito pouco tempo, todo mundo vai ser terceirizado das empresas. Então, esse sindicato ele vai ter que se reinventar. Nessa linha, você fala sobre proteção pela representatividade dos sindicatos cada vez mais enfraquecidos. Eu falo mais agora sobre a proteção do trabalhador em si, aquele que vai para a rua, que sobe o poste. Nós temos dados aí de 2012 a 2017, 26 bilhões de reais em despesas previdenciárias por conta de acidentes, 1.753 registros de acidentes por dia. A terceirização vai agravar esse quadro? Não tenho a menor dúvida. Em primeiro lugar, fala-se, é muito tradicional que entre especialistas de trabalho se fale, por exemplo, em mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano no Brasil. Mas isso daí é algo subavaliado. Você multiplica isso por 5, 6, 7, você vai ter de fato o número real, o que coloca o Brasil como um dos países com o maior número de acidentes de trabalho no mundo todo. Acho que é o 4. 4, exatamente. O quarto maior, número, né, de acidentes no mundo todo. Quando você olha e você compara os estudos que são feitos, né, entre a frequência de acidentes de trabalho no setor, entre os trabalhadores terceirizados e os trabalhadores diretamente contratados, o número de acidentes de trabalho entre terceirizados é muito maior. É muito maior por várias razões. A primeira delas porque a fiscalização não chega no trabalhador terceirizado. A segunda é porque você não tem, de fato, as empresas são menores, elas têm capacidade menor uma capacidade mais débil de oferecer condições mínimas para os trabalhadores que estão trabalhando. Se contrata aquela empresa que não cuida tão bem ou que não fornece cuida, exatamente, são empresas muito... É um mundo cão do trabalho, esse setor de empresa terceirizada. E aí você compara os números, você percebe que o trabalhador terceirizado é muito mais frequente ter acidente de trabalho do que o trabalhador diretamente contratado, onde você tem um mínimo de representação sindical, as empresas são maiores, consequentemente você tem ali um cuidado maior e assim por diante. Então, com a generalização da terceirização do trabalho intermitente, é claro que a expectativa dos especialistas da área de trabalho é sem dúvida que o número de acidentes aumente. Quando até a representação sindical tem dificuldade de penetrar as empresas para comunicar questões de convenção, de discussão, um sindicato do tipo daquele japonês, que é um sindicato das empresas e não das categorias profissionais como aqui no Brasil, teria algum tipo de possibilidade de existência na sua avaliação? Eu diria que quanto mais corporativista for o sindicato, pior. Porque, na verdade, você vai ter no Brasil hoje um mundo do trabalho muito mais, abre aspas, desorganizado, muito mais fluido, muito menos estruturado, muito menos organizado, por exemplo, em torno de corporações ou identidades nítidas, né? Então, eu costumo dizer que o sindicalismo, hoje em dia no Brasil, para que ele possa se reinventar, ele terá que, obrigatoriamente, recorrer cada vez mais a essas táticas que são táticas de movimento social, que na literatura se costuma chamar de sindicato ou sindicalismo de movimento social. Dos sindicatos? O que não significa necessariamente partidarização, ou seja, os movimentos sociais, eles existem com influências políticas múltiplas, plurais, com vários partidos ou agrupamentos organizados e atuando, ou mesmo sem nenhum tipo de partido ou agrupamento. Os movimentos sociais não se confundem com partidos políticos. E, eventualmente, eles podem, evidentemente, ter vínculos com partidos políticos. Por quê? Porque a própria natureza do movimento social, quando endereça uma demanda ao Estado, a expectativa é que essa demanda seja negociada, e o processo de negociação envolve partidos. No entanto, esse ponto é muito importante frisar. O sindicalismo brasileiro hoje, ou ele se abre para esses movimentos sociais, ele é capaz de dialogar em condições de igualdade com movimentos sociais, em especial movimentos sociais urbanos, ou ele vai entrar em colapso. E só para não perder a oportunidade de terminar a minha participação, quando a gente está vendo impressoras 3D praticando as operações de montagem de um automóvel e roubando o emprego, num país como o Brasil, a renda mínima tem alguma possibilidade, na sua opinião? Sim, sem dúvida. A renda mínima, já existe uma legislação brasileira sobre renda mínima que se consubstancia, né, entre outras coisas, entre outras frentes, né, no Bolsa Família.
o que eu tendo, né, no que eu tendo a manter uma certa distância daqueles militantes do renda mínima, que são militantes mais decididos, mais firmes, né, tem a ver com as fontes de financiamento, né? Na minha opinião, a monetarização dos direitos, em especial do direito à existência, né, como é o caso do renda mínima, não pode concorrer ou não deve concorrer com os direitos universais, ou seja, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito a transporte, direito à cidade. Os direitos sociais precisam ser resguardados, porque muita gente diz, olha, para financiar o renda mínima basta desmontar as políticas públicas universais. E em relação a isso eu sou contra. Luiz, tinha uma questão? Eu estava pensando o seguinte, você falou que desde sempre os jovens sofrem muito com o mercado de trabalho, né? Assim, e agora com todas essas mudanças, a gente sente que eles também vão ser provavelmente os mais impactados, porque eles precisam do primeiro emprego e eles vão aceitar as propostas que estão ali, dessas novas modalidades. Antes, mesmo nas demissões. Né? Mesmo nas demissões também. Agora, antes o jovem pensava que uma carreira, se você se formasse, fizesse uma pós, ele tinha um caminho para talvez fazer uma carreira numa empresa, ou pelo menos tinha alguma coisa ali que ele podia seguir para tentar se dar bem, né? Hoje em dia, você tem alguma opinião de como que esses jovens de agora, essa nova geração, devem... Sem dúvida. Olha, entre 2003 e 2013, o país criou 2,1 milhões de empregos todo ano no mercado formal. Desses 2,1 milhões, 2 milhões pagava até 1,5 salário mínimo, o que é um patamar de remuneração muito baixo. Né? Então, ao longo desse período, muitos estudos foram feitos, né, constatando que com o aumento da terceirização, com o recurso à pejotização, com o recurso, enfim, à contratação de trabalho subalterno subremunerado, o que aconteceu, ao fim e ao cabo, é claro que eu estou reduzindo bastante, simplificando num modelo muito estilizado. Mas o que aconteceu, na realidade, foi que aqueles empregos, que eram empregos profissionais, então empregos ligados, por exemplo, a setor de sistema de informação nas empresas, tecnologia, ou mesmo empregos tradicionalmente ligados, né, à classe média, né, jornalismo, arquitetura, publicidade e assim por diante, as condições de trabalho, de remuneração desses setores profissionais, em grande medida, por exemplo, acionados, mobilizados por PJ, por pessoa jurídica, pelo pejotismo, né, acabou aproximando dos setores subalternos e semi-qualificados. Então você teve uma deterioração da renda, você teve uma deterioração das condições de trabalho, jornadas muito longas, enfim. O que, na realidade, mostra que o atual modelo, né, o modelo, vamos dizer assim, de terceirização, de trabalho intermitente, de home office, teletrabalho, o modelo do trabalho autônomo, né, do microempreendedor individual, esse modelo, ele tem um resultado muito nítido e muito claro, que os estudos demonstram cabalmente, que é a eliminação do emprego de classe média. Então você não vai ter mais aquele tipo de trabalho com carreira. Por quê? Porque os níveis hierárquicos das empresas foram achatados, porque os sistemas de informação passaram, vamos dizer assim, a cumprir com uma parte grossa do que antigamente era o trabalho, enfim, de quadros gerenciais, de médio escalão, enfim, mesmo de alto escalão, ou seja, você teve uma degradação daquelas ocupações, que são ocupações típicas de classe média. E isso tende a se aprofundar, esse é o meu ponto, essa é a minha aposta, enfim, a minha opinião, essa tendência tende a se aprofundar com a reforma trabalhista. Isso afeta também o funcionalismo público, quer dizer, 30% da oferta de trabalho do Brasil vem justamente desses cargos públicos. De que maneira isso vai impactar nessa Já está afetando, Florestan. Por várias razões, o Estado brasileiro nunca deixou de ser um dos principais motores, vamos dizer assim, da multiplicação desses empregos precários, né, em todos os níveis. Então, se você olha para as universidades, se você olha para o judiciário, se você olha, enfim, para as autarquias, para as prefeituras, você vai perceber que existe um enorme recurso ao trabalho terceirizado, um enorme recurso a contratar trabalhadores via organizações sociais, OS. Você tem uma multiplicação de um tipo de emprego que já é um emprego
que distancia, né, a quem trabalha daquela representação mais ou menos tradicional do emprego público no Brasil. Tem essa questão também, que eu acho que você tocou, que é a diminuição da arrecadação por conta dessa reforma trabalhista. Quer dizer, e isso vai impactar ainda mais no que já vem ocorrendo no país em alguns estados como o Rio de Janeiro. Quer dizer, os governos de estado não estão conseguindo mais pagar o funcionalismo. Isso pode generalizar? Você acha que, de repente, juiz não vai ter salário atrasado, o exército não vai receber, vai haver uma desordem? Você acredita que isso pode acontecer? Florestan, você citou duas corporações que eu acho que se existir um tipo de atraso, né, eles serão os últimos a serem de fato impactados por isso. No entanto, você tem toda a razão. Tenho dúvidas, viu? Permita-me. Enfim, é uma corte de orçamento que houve em 2016. O Judiciário foi privilegiado e a Justiça do Trabalho sofreu 90% de corte no investimento, 30% no custeio. Esse é um dos efeitos que a reforma trabalhista aprofunda, né? Deletérios que ela aprofunda, que é vamos dizer assim, mediocriza a Justiça do Trabalho. A mediocrização da Justiça do Trabalho. Isso é um projeto. Isso aí não se improvisa, é um projeto. Sim. Mas você tem razão, quer dizer, existe uma crise fiscal do Estado, né? E a crise fiscal pode ser abordada de diferentes maneiras, né? Então eu diria para você que nas regras atuais não há solução, inclusive, para o próprio funcionalismo público. Quer dizer, em mais dia, menos dia, nós teremos enormes dificuldades, inclusive, em pagar salários e assim por diante. No entanto, você pode ter reforma tributária, você pode redistribuir, enfim, renda, né? E, consequentemente, garantir que o país, de fato, volte a crescer via redistribuição de renda com o crescimento econômico, a capacidade que o Estado tem de tributar e de honrar os seus compromissos, ela pode ser reforçada. E também, para encerrar a minha participação, já agradecendo o convite, nós estamos realizando o 19º Congresso Nacional dos Magistrados do Trabalho aqui em Belo Horizonte. E um dos temas mais polêmicos, porque este congresso exatamente discute as grandes questões da reforma trabalhista, é o primeiro congresso que nós realizamos após a reforma. Uma das questões mais polêmicas diz respeito exatamente ao sindicalismo e ao novo modelo sindical que se anuncia. Então eu volto um pouco nessa discussão para lhe perguntar o seguinte: no Brasil havia sempre uma disputa que em certo momento até levou a uma polarização, por exemplo, entre CUT e outras centrais sindicais, no sentido da contribuição sindical obrigatória. Uma crítica, inclusive, da OIT, de que isto violava a liberdade sindical, na medida em que o trabalhador, mesmo não querendo se sindicalizar, tinha de ser contribuinte do sindicato todo mês de março. E, por outro lado, as centrais que diziam que sem isto não haveria financiamento da atividade sindical no Brasil. A reforma, bem ou mal, antecipou um equacionamento para essa discussão. Agora, pelo menos pelo texto de lei, não se exige mais do trabalhador como tributo essa contribuição, ele tem de autorizar prévia e expressamente. Caminhou-se aparentemente no sentido desta liberdade sindical negativa. Por outro lado, sindicatos médios e pequenos praticamente caminham para a inanição, porque já não receberam isso no último mês de março. Isto, afinal, foi bom ou ruim? Foi ruim do jeito que foi implementado. Eu diria para você que, eu sou partidário desde muito tempo do pluralismo sindical e sou contra o imposto sindical. No entanto, como eu disse para você, as características, né, da estrutura sindical brasileira e do sindicalismo que se estabeleceu a partir daí, né, da própria estrutura, acabou fazendo com que uma parte excepcionalmente majoritária, enfim, do sindicalismo brasileiro fosse um sindicato, um tipo de sindicalismo de fiscalização da CLT. Esse foi o modelo que foi proposto para o país. Então, para você desmontar esse modelo, que é o modelo da estrutura sindical, da unicidade sindical e do imposto sindical, você precisa antes preparar os sindicatos para que eles possam assumir outras funções, ou assumir outras tarefas, enfim, outras formas de mediação, enfim. Então, isso é o que não foi feito. Por quê? Porque você deu um ponto final
numa estrutura sindical, que é uma estrutura, vamos dizer assim, fundamentalmente dependente do imposto sindical, para uma imensa esmagadora maioria dos sindicatos, e não ofereceu nenhum tipo de alternativa àquele modelo que até anteontem era o modelo que havia sido proposto. Ou seja, então é o que eu falo, a reforma trabalhista foi uma reforma assodada, apressada, feita com base em interesses patronais, não houve discussão com a sociedade, não houve discussão com o movimento sindical, o que consequentemente acaba produzindo esse tipo de efeito. Quer dizer, por um lado você mantém a unicidade sindical, por outro lado você elimina a fonte de financiamento. Você não tem nem os benefícios daquilo que eu gostaria que aconteça, que é o pluralismo sindical, e nem você tem o benefício da estrutura sindical. Quer dizer, você colapsa o sistema sindical brasileiro, o que só acrescenta, na realidade, mais conflito para o mundo do trabalho, que já está bastante convulsionado pelo desemprego, pelo subemprego e assim por diante. As pessoas que votaram essa lei parece que apostaram essencialmente no conflito, quer dizer, não na pacificação social. Apostaram no tudo ou nada, enfim, num jogo muito perigoso, que vai ter uma segunda rodada. Vai ter consequências. Nós ouvimos você aqui ao longo do programa falando aí do enfraquecimento dos sindicatos, do mercado cada vez mais agressivo, né? Então, que recomendação você traz aí para os trabalhadores diante desse cenário cada vez mais complicado? Eles devem talvez buscar alguns representantes agora nesse ano de eleição que possam trazer alguma proteção para eles, se articular e se associar a outras entidades ou sindicatos ou representações. Que caminho deve seguir esse trabalhador diante desse cenário cada vez mais complicado? Os trabalhadores estão, a rigor, se organizando em múltiplas frentes, né? Então existe, evidentemente, a frente sindical. É uma frente importante. A gente não deve, mesmo eu constatando o que é óbvio, né? Uma situação de crise do sindicalismo, que não é apenas a crise do sindicalismo no Brasil, é no mundo todo, enfim. Mesmo eu constatando isso, eu não deixo de reconhecer que o movimento sindical continua sendo um ator absolutamente importante. Historicamente ele foi um ator absolutamente importante. Ainda hoje, o país ainda faz muita greve, o país ainda depende muito da ação dos sindicatos como um instrumento, enfim, de avanço da democracia, de direitos e assim por diante. Então, eu não subestimo os sindicatos. O que eu sugiro é que os sindicatos se reinventem, se abram para outros setores de trabalhadores, enfim, formas mais criativas, que não são essas formas burocráticas que nós vimos no passado. No entanto, uma dessas maneiras, né, de você avançar é exatamente em aliança com movimentos sociais urbanos, que tem na questão do bairro, do transporte público, da moradia, o seu foco, né, o seu eixo. Então eu acho que essa é uma maneira bastante criativa e importante de você avançar em duas frentes. A frente do trabalho organizado, que ainda será uma frente muito, muito significativa, com um peso social bastante grande num certo período de tempo, e a frente do trabalho social desorganizado, que é a informalidade, que não é organizado pelo sindicato, mas pode ser organizado pelo movimento de bairro de luta por moradia. Então, se você consegue combinar essas duas frentes de atuação, eu acho que é uma forma alternativa que aposta num tipo de sindicalismo de movimento social e tende a reforçar os movimentos sociais urbanos. Porque o trabalhador solitário só vai ser não mais vai fazer nada, ele vai ser vítima da falácia do empreendedorismo, coisa do estilo. Ele não vai conseguir resolver a sua situação. Para encerrar rapidamente, o que nós estamos vivendo no Brasil, de uma certa maneira, ocorreu na Espanha, em Portugal e na Grécia, e foi um desastre, né? Mas lá a classe média foi para a rua, brigou, e enfim. Aqui parece que a classe média está atônita, assim, não consegue entender o que está acontecendo, está mal informada, isso está claro, ela não sabe o que vai acontecer com ela, mas ela vai sentir no bolso e já deve estar sentindo. Quando é que você acha que vai cair essa ficha e o que vai acontecer dali em diante? Olha, eu acho que a ficha tem caído aos poucos, né? Mas você tem toda a razão. A classe média brasileira, que será e já é vítima, né, desse modelo, ela sem dúvida alguma que ela foi uma das grandes prejudicadas, tanto pelo contexto do golpe de 2016, quanto pelo avanço da informalidade, do desemprego, da multiplicação do subemprego. Basta você ver, enfim, os empregos de classe média desapareceram do mercado de trabalho no Brasil. Hoje só cria-se emprego de um salário mínimo nesse país. É uma coisa impressionante. É só informalidade, emprego informal, e que paga 1,5 no máximo. Ou seja, é um luxo
um emprego de 1,5 salário mínimo. O que significa que os empregos de classe média desapareceram. E eles não vão retomar, pelo menos num horizonte muito crível, ou seja, ainda demora bastante para eles retomarem, né? Então você tem toda a razão. Os trabalhadores precários, originalmente de classe média, que tiveram suas condições de vida e de trabalho se deteriorando ao longo dos anos, por exemplo, em Portugal, na Espanha, foram para ou seja, aqueles setores de classe média que estavam se proletarizando, foram para as ruas, protestaram, e em Portugal hoje eles estão desfazendo a reforma trabalhista que começou a ser feita em 2011, porque eles perceberam que isso aí deu errado, ou seja, a sociedade portuguesa passou por um processo de polarização, de eliminação completa dos empregos de classe média, de empobrecimento e assim por diante, e agora eles estão tendo que desfazer a reforma trabalhista de 2011, 2012, num contexto, enfim, com a eleição de um organismo político interessante, que é o que eles chamam de geringonça portuguesa, mas cuja essência é exatamente desfazer aquilo que foi feito pelos governos. A gente espera que o Brasil tome o mesmo caminho de Portugal, porque está todo mundo querendo mudar para lá, né? Tem famílias e famílias de brasileiros querendo morar em Portugal. Eu agradeço muito aos que participaram aqui do programa, a você, Rui. Nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. Voz Ativa é uma produção da Rede Minas de Televisão e Rádio Inconfidência, em parceria com o El País. Agradeço, além do Rui Braga, a nossa bancada e a você que nos acompanhou pela TV, pela rádio e pela internet. Nós voltamos na semana que vem com Voz Ativa, um programa republicano e democrático.